bem, professora Lindineide? Tudo em paz, Viviane. Nossa, um prazer estar aqui conversando contigo. Queria te parabenizar pela palestra, né, que você fez juntamente com o professor Ricardo, em que o tema foi a hora de fechar o contrato, né, muita informação importante para os licitantes. Mas eu gostaria, antes da gente conversar um pouquinho, que você se apresentasse para o público. Eu sou Lindineide Cardoso, sou servidora de carreira da Justiça Eleitoral, já fui servidora de estatal, atuo há muito tempo com execução contratual, gestão e fiscalização de contratos, sou membro do Instituto de Direito Administrativo de Alagoas, membro do Comitê de Governança de Contratações da Rede Governança Brasil e ensino também, dou aula sobre a fase da execução contratual, capacitando aí gestores e fiscais de contratos do Brasil inteiro. Nossa, ótimo! Bom, sobre o tema, né, alguns assuntos que você tratou na palestra e que me chamou a atenção e eu acho interessante a gente trazer, né, você trazer um pouquinho para conversarmos, é sobre o papel que o licitante, que o fornecedor tem diante da administração pública, né, para que a gente tenha, enfim, as melhores entregas e as contratações efetivas, atendendo o interesse público, que é o objetivo geral da administração. Eu trabalho na administração pública, então também tenho esse lado, mas conheço, né, a questão relativa ao lado do fornecedor também. E você falou e me chamou muito a atenção sobre os nãos que a administração pública dá ao fornecedor. E também gostaria que você falasse um pouco sobre um termo que você utilizou, que é a responsabilidade que o fornecedor tem em educar a administração pública. Pois é, né? Quem atua na administração pública de qualquer ente, né, de qualquer âmbito, estadual, federal, municipal, sabe que isso é verdade. O fornecedor, quando ele vai pedir um reequilíbrio econômico financeiro contratual, não digo nem um reajuste, isso acontece mais no reequilíbrio e nas alterações. O que é comum é a gente dizer o quê? O não você já tem. A gente sabe que existe um medo muito grande, e principalmente, Viviane, com relação às alterações contratuais. Eu acredito que, em razão, assim, talvez da ausência de capacitação, né? Nós, só de um tempo para cá, quando o TCU e os tribunais de contas dos estados começaram a bater mais na necessidade de capacitação contínua, que os agentes públicos começaram a perceber e a conhecer melhor as regras aí, espaças várias regras, né, legais e infralegais de licitações e contratos. E com essa mudança, com esse avanço, nós começamos a sair um pouco desse não, porque até então a insegurança, o medo, né, quanta gente usa a expressão apagando as canetas, a expressão a administração administrativa do medo, né, do sempre dizer não com receio de, principalmente, sofrer responsabilização. Não, eu posso errar, o medo de errar é tanto que acaba, inclusive, prejudicando o maior beneficiado que a administração pública tem o dever de beneficiar, que é a própria sociedade. Né? Então, o que tanto eu quanto o professor Ricardo Ribas procuramos trabalhar, e já linkando aí para essa questão do licitante que educa a administração pública. A necessidade, e nós sabemos que o mercado fornecedor ele se prepara bastante. Olha, quando nós pegamos determinadas petições, nós percebemos que aquela petição ali ela foi trabalhada. Tem várias laudas, e não são laudas enchendo linguiça, não. São laudas com propriedade, com jurisprudência, com doutrina. E já o que eu posso perceber é que, em razão aí dessa multiplicidade de demandas mesmo da administração pública, e se eu pensar na assessoria jurídica, por exemplo, a assessoria jurídica dos órgãos hoje atua em várias frentes. Agora que a nova lei de licitações e contratos traz o dever de agentes públicos especializados, né? Verdadeiros especialistas em licitações e contratos. Então, pensando assim, eu acredito que nós teremos assessorias jurídicas e especialistas em licitações e contratos, analisando aquilo com profundidade.
Porque na atualidade, a grande maioria das assessorias, até mesmo das controladorias, atuam em tantas frentes que quando a demanda chega, né, e tem tantas demandas, eles não conseguem parar e se deter totalmente naquilo ali, como o contratado faz. Outra coisa, Viviane, é a questão da sobrevivência. É a questão da sobrevivência. E se nós pensarmos naquele conceito lá de licitações sustentáveis, que nós pregamos, eu, administração pública, digo, a licitação tem que ser sustentável. E sustentável também, economicamente, eu tenho que pensar no bem-estar social que ela vai causar. E se a administração pública está sempre preparada para dizer não, 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 ela vai causar um dano muito grande ao mercado. E esse dano, consequentemente, esse dano causado, suponhamos, né, aquele municípiozinho lá que o professor Luciano Reis tanto cita, né, aquele municípiozinho lá que não concede reequilíbrio, acaba não conseguindo manter uma boa contratada, ele vai contratar péssimas empresas. Só vai sobrar mesmo para ele os amadores. Então é nesse sentido a questão da educação. Vai impugnar aquele edital, analise as cláusulas contratuais, principalmente agora com a nova lei de licitações e contratos, que há margem para a administração pública criar prazos, né, condicionar regras, né? Usuais. Exatamente. Uma atenção uma atenção muito maior do licitante para dizer assim, eita, administração pública, não é bem assim, né? E tentar, dessa forma, educar a administração pública e a administração pública também compreender que deve analisar e respeitar. A administração pública, ela atua, sim, com as prerrogativas, ela tem prerrogativas, nós sabemos disso, mas nós sabemos, né, que de 2018 para cá, com a alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a atenção do gestor tem que ser muito mais as consequências do seu ato, né? Então, a administração pública não pode simplesmente, sem analisar as consequências daquele não, dizer não. Então, respeito à opinião do contratado, aquele contratado que bem fundamenta e, principalmente, Vivi, que tem razão. Reconhecer, né? Não, realmente, isso aqui eu vou... Reconhecer os próprios erros. Os próprios que a gente erros. sabe que a administração tem, né? Exato. A gente que trabalha com administração pública, a gente sabe dos problemas que identificamos e sim, é uma realidade, é uma necessidade de ter um aceite em relação a esses pedidos e essas avaliações que vêm como um todo de fornecedor, para que a gente, mais uma vez eu repito, tenha a melhor entrega possível. A administração pública precisa do fornecedor. Outra coisa, durante anos nós tivemos uma administração pública focada no processo. O processo, você está ali sempre acompanhando o processo. Ela agora tem que focar no resultado. O processo é o de menos, né? Então, quando você é extremamente legalista e quer aquele processo ali com muitos detalhes, você perde tempo com isso e você deixa de receber uma execução contratual com muita qualidade, né? Então, nós temos boas empresas capazes de inovar, de prestar excelentes serviços, e a administração está perdendo a oportunidade de receber um bom serviço. Exato. Infelizmente. É isso. Nossa, professora, muito bom a sua fala, super interessante. Eu acho que precisamos sempre mais, né, de pessoas que estejam assim, disponíveis, de a gente também se aproximar do licitante, né, não pensar só na capacitação da administração pública. O licitante está aí, mais uma vez eu repito, precisamos deles. Eu acho que é um conjunto aí, temos que ser parceiros, né? Eu acho que é exatamente isso. Muito obrigada e mais uma vez, parabéns pela tua palestra. Eu que agradeço, foi uma honra muito grande participar desse evento maravilhoso, uma verdadeira imersão, né, para licitantes. Parabéns aí também, essa atuação aí foi incrível. Obrigada.